Olá família, olá irmão, olá irmã, que bom falar com você novamente. Nós estamos sempre aqui compartilhando dessa palavra que foi a verdade transbordada, essa graça, né? Que Cristo mereceu, foi merecida porque Cristo mereceu. Nós estamos aqui, meu irmão, permanecendo pela fé, graças a Deus por Cristo Jesus, né? Porque por meio dele, ele nos deu essa fé, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e você está aqui sempre permanecendo, né, declarando essa fé que você vive hoje, que foi testemunhada no teu coração, que entrou e penetrou no teu coração, como uma espada de dois gumes, né? Então penetrou alma e espírito juntas e medula, e você sabe que essa palavra de Deus, ela julga tudo o que você pensa, as intenções do seu coração, tudo, meu irmão, nada está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto, né? Para aquele que nós havemos de prestar conta. Então, meu irmão, quero compartilhar com você hoje sobre a questão dos dois homens, né? Que tem o homem carnal e tem o homem espiritual. E aí, você hoje tu tá desse lado do homem espiritual, ou se você tá do lado do homem carnal? Ou, né? Porque às vezes a gente tem que saber aqui, porque às vezes você é um cristão carnal ou você já é um cristão espiritual. Você tem que... A gente às vezes não entende isso aqui. A gente fala assim, como assim um cristão carnal? Às vezes a gente até se ofende, né, meu irmão? Tem gente que fala assim, olha, até um cristão carnal. Não, não sou não, eu vivo no espírito. Mas às vezes a pessoa é muito sutil, ela nem percebe que ela vive na carne. Porque ela vive muito, muito no mundo, gente. Você vive com uma mentalidade no mundo, e aí a tua confiança, a tua esperança está no mundo, né? Aí você acaba se amoldando ao padrão do mundo. Aí nesse caso você não é capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita vontade de Deus na sua vida, né? Você não consegue, meu irmão, porque você fica se amoldando ao padrão do mundo. Então é isso, você tem que renovar a sua mente. Renove a mente. Como você vai renovar? Primeiramente, parando de ver muitas coisas erradas aí, parando de escutar muitas coisas erradas, também parando de falar muitas coisas erradas, né? Porque tá tudo aqui nos sentidos. Você olha, você escuta, você fala. Então é isso, a gente tem que entender que para você viver os planos de Deus, você tem que se despir desse velho homem. Então você entende que você tem a semelhança do velho homem, né? Dessa velha natureza que foi o primeiro Adão. Lembra que Adão, ele foi destituído da glória, ele foi separado de Deus mesmo. Por isso que quando você nasce, você nasceu com a herança desse primeiro homem, então tu nasce sem Deus. Mas lembra que você tem uma essência, você tem uma sementinha no teu coração que está assim, desesperadamente querendo nascer, né? Nascer esse novo ser dentro de você. Porque você tem uma medida de fé que Deus te deu. Então ele fala, você tem um talento, às vezes ele te dá mais talento, né? Tem a parábola dos talentos. Então ele fala assim que ele te dá esses talentos de acordo com a sua capacidade. E aí você tem essa capacidade de experimentar o que Deus tem planejado para a sua vida. Então você já entendeu aqui que tem dois caminhos. Ó, você sabe que você tem a semelhança do primeiro Adão, que foi o quê? Uma alma vivente, que foi um espírito vivificante, né? Mas em Cristo você hoje tem a semelhança do espírito vivificante, que foi Cristo. Ele foi o espírito vivificante. Adão foi a alma vivente. Foi um ser vivo, né? Adão, ele foi formado do pó da terra aqui, né? Foi soprado na narina dele fôlego de vida e ele se tornou esse ser vivo, né? Essa alma vivente. Então, você tem a imagem do homem terreno, meu irmão, mas também em Cristo você tem a imagem desse homem celestial, ou seja, sempre tem dois caminhos aqui, né? Olha, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno e os que são dos céus ao homem celestial. Então você percebe que sempre tem dois caminhos, tem o caminho do bem e tem o caminho do mal. Tem a porta estreita, tem a porta larga. Você não pode nunca beber, né, meu irmão, de uma água, né, de uma fonte, né, água doce e água salgada. Ou ela é doce ou ela é salgada, ou seja, ou você bebe da doce ou você bebe da salgada.
Ou você serve o Senhor, ou você serve outro, né? Você não pode servir a dois senhores, porque ou você vai amar um, ou você vai odiar o outro, ou você vai se dedicar a um, ou você vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, o dinheiro, ele está o quê? Voltado para as coisas mundanas, para as coisas do mundo. Por quê? Porque o que acontece é que a gente faz tudo ao contrário, né, gente? Deus fala assim: ame as pessoas e use o dinheiro. Aí você vai lá e ama o dinheiro e usa as pessoas para conseguir dinheiro. Tá errado isso aí, porque você tem que amar seu próximo como a si mesmo. Então não faça para o próximo o que você não quer que faça para você. Então, para você não fazer isso, você não pode mais viver nessa carne, porque a carne, ela não se submete a Deus, meu irmão. Você não consegue amar o seu próximo como a si mesmo vivendo na carne, porque você não consegue, não tem como, porque quem vive na carne não tem como agradar a Deus, porque você não consegue ser o quê? Humilde, entendeu? A primeira coisa de você saber se você está vivendo na carne é saber se você é humilde, porque se você for orgulhoso, meu irmão, isso aí é nítido que você ainda vive na carne. Porque como está escrito na palavra, que Deus, ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então você não tem que viver com esse pensamento que você, eu nasci do batismo, hoje eu sou nova criatura, mas você ainda é um cristão carnal. Então você como vai voltar aquele provérbio lá, que o cão volta ao vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Ou seja, você foi lavado, mas você voltou para esses princípios elementares do mundo, porque você não pode mais ficar com a tua esperança, com a tua confiança no mundo, meu irmão. Não tem mais, a tua confiança e esperança está em Cristo. E aonde Cristo está hoje? Nas regiões celestiais. E você se assentou com Ele nas regiões celestiais, porque você se uniu com Ele. Então, como diz lá em Efésios 1:3, bendito o Pai nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque você se une com Ele, você é um com Ele, você conectou nos membros de Cristo, né? E você está nesse coração aí, que é o tesouro, que está no teu coração. Lembra que a fonte está no teu coração? Então é aí que está o tesouro da sabedoria, do conhecimento. A fonte é Jesus, é essa fonte que você está bebendo. E quem bebe dessa água nunca mais vai beber de outra água, porque você não vai querer beber de outra fonte, sim da fonte da vida, que é Jesus em você mesmo. Então é isso, você entende sempre que tem esses dois caminhos. Ou você é um homem insensato, ou seja, ou você ainda está na carne, ou você é um homem prudente. Porque você percebe o seguinte, ele sempre fala assim: olha, tem as vidas insensatas, tem um homem sensato e um homem prudente. Ou seja, ele fala que os dois conhecem Deus. Os dois sempre conhecem Deus. Por quê, meu irmão? O que ele está falando aqui? Porque até Satanás conhece Deus. Satanás também, ele crê em Deus. Aí você fala assim: não, mas eu creio em Deus, gente. Eu creio em Deus, eu sei que ele existe. Mas até ele sabe, gente. Até o Lúcifer, o anjo de luz aqui, ele crê em Deus, ele treme, né? Fala assim, que até Satanás crê e treme. Por quê? Eles creem que Deus existe, só o quê? Eles não praticam o que pregam, meu irmão. É o famoso fariseu que a gente fala, né? É os mestres da lei lá, o fariseu moderno, que eles declaram, mas não praticam. Eles são o quê? Os pães com fermento. Esses pães com fermento representam os pães da perversidade, da maldade, do engano, do amor ao dinheiro, da hipocrisia, né? De tudo que envolve o mal, gente. Então é isso, ele fala assim: se você perceber, não tem mais esse negócio, porque eu creio em Deus, tá? Tu crê, mas e aí? Ele fala assim, que até o maligno crê e treme. Então, só que a diferença é que ele se disfarça de anjo de luz. Então não é surpresa que os seus servos se finjam ser servo da justiça, meu irmão. Então você entende aqui que é muito sutil, você acha que está fazendo bem, mas às vezes esse bem é para mostrar algo que para você mesmo. Às vezes é para mostrar algo para você mesmo, que você pode tudo, que eu sou bom, que eu sou, né? Eu posso tudo em mim, mas você não pode nada em você pode tudo em Deus, né? Você não pode nada nesse homem natural, porque esse homem natural, ele tem limitações humanas. Você é fraco aqui, meu irmão, assim,
na sua força, né? Porque você é orgulhoso, mas orgulhoso em quê? Se você é pó, você veio do pó, você volta pro pó. Então ele está falando aqui, não seja orgulhoso, não fique achando que você, colocando o quê? A esperança no mundo, nas riquezas do mundo, porque às vezes a pessoa acha que tem dinheiro, é o dono da verdade, tem, né, poder e, né, dá poder para o homem para a gente ver o que o homem é capaz de fazer, né, meu irmão? A gente vê isso que está acontecendo no mundo. Então, família, a gente já percebeu aqui que sempre existe e sempre existirá esses dois caminhos. E o caminho de Jesus é sempre estreito, porque você vai primeiramente se arrepender, né? Essa tristeza, segundo Deus, não é uma tristeza do mundo, né? A tristeza do mundo, ela gera o quê? Morte. Mas é uma tristeza segundo Deus que te traz o quê? Arrependimento. E esse arrependimento, ele te traz a salvação. Foi Cristo. Ele te deu a salvação. Então, por meio dessa salvação, você se aproxima dele. E ele fala que ele vai te transbordar com essa graça que ele te deu, meu irmão. Porque ele te amou, né? Ele primeiramente te amou para que você pudesse amar. Então, porque você hoje tem esse amor, aí você consegue amar com esse amor ágape. Porque você tem hoje a imagem desse último homem, né? Que foi o Espírito vivificante. Então, quando você está nesse relacionamento da palavra, entendendo a palavra, você vai percebendo aqui, você vai entendendo com os seus olhos naturais, né? Você vai vendo com esses olhos espirituais agora, né? Porque agora você entendeu aqui que você vai tirar o quê? O véu da face, porque esse véu ele só é removido em Cristo. Você vai tirar a escama dos olhos para você conseguir enxergar melhor, meu irmão, para você entender aqui o que as escrituras querem te falar, porque a escritura ela é espírito e vida. Então você está lendo, você está meditando, você está se relacionando, então a palavra fala com você, né? Diariamente você vai meditando, sempre se relacionando, então é isso, você vai criando, porque você tem a fé que teu pai Abraão teve, você vai declarar e vai chamar coisas que não existem como se existisse, porque contra toda esperança você vai ter esperança, né? Porque você tem o Pai que cuida de você, Ele te deu o Filho para você viver os planos que Ele já preparou para você, meu irmão. Porque a boa obra que já está preparada para você é só praticar. Você só tem que praticar o amor agora, meu irmão. Então você tem que viver com essa certeza que Deus está com você segurando a tua mão, independente de circunstâncias, porque às vezes a gente acha assim, vou me aproximar de Deus, porque é muito, o que acontece, é a religião que faz isso com as suas ovelhas, né, meu? Porque nós somos ovelhas aqui, o bom pastor é Jesus. Mas assim, a gente se aproxima de uma religião, às vezes para benefício próprio, infelizmente, porque a religião lá prega isso, bênção, bênçãos da igreja. Eu venho aqui fazer uma campanha, fazer isso, né? Traz. Então, tem tantas coisas aí que a religião faz, gente. Então a gente não pode mais se enganar, não se deixe enganar, né? Porque você não pode mais ficar com essa mentalidade que você vai buscar bênção mais numa igreja. Você tem que ir lá ser bênção na vida de outras pessoas. Você não tem que buscar a bênção dentro da igreja. Então você entendeu aqui que você já tem a bênção em Cristo. E aonde é que está? Aonde que está essa verdade? Nas escrituras você tem que buscar, porque você não pode ser mais ouvinte da palavra não, meu irmão. Você tem que ser praticante. Você não pode só para uma igreja sentar lá, escutar o pastor falar, e você não quer viver e praticar o que você aprendeu, porque aí você vai ser um homem o quê? Insensato. Você vai pegar a sua casa, vai colocar o quê? Na areia, no chão. E quando vir um dia mau, meu irmão, essa casa vai ser destruição completa, porque ela não tem estrutura, não tem base, não tem raiz, não tem alicerce, não tem rocha. A rocha que representa Jesus na tua vida. Então Jesus fala, não seja um homem insensato, porque a chuva ela vem, gente, sobre maus e bons, né? E cai sobre justo e injusto. Então ele está falando aqui que o dia mau vem para todos, independente se você tem ou não tem religião,
se você tem relacionamento com a palavra, se você não tem, mas a única diferença que difere de você e do outro é que no dia mal, o que não tem estrutura, o que não tem raiz, o que não tem relacionamento com a palavra de Deus, ele vai cair e ele vai se destruir mutualmente. Então é isso que a gente tem que entender, que Deus ele sempre está falando na escritura dele. Ele sempre fala das virgens insensatas, que umas levaram mais óleo na candeia porque foram prudentes. E as outras que não vigiaram, não levaram óleo suficiente, foi comprar e quando voltou, o noivo já tinha fechado a porta e elas bateram na porta. Ou seja, elas também conheciam Jesus, mas Jesus não conheciam ela, né? Jesus não conhecia elas. Então ela chegou e disse: Senhor, Senhor, abre a porta. E Jesus fala: isso vai ser muito triste, porque vai acontecer. E Jesus vai chegar e vai dizer para essas pessoas: a verdade é que nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que praticam mal, porque vocês me declararam, mas vocês não praticaram. Então ele fala, gente. Então a gente tem que estar assim bem entendido que você vai viver, né, com essa palavra na tua vida. Você dorme, você acorda, você levanta, onde você for, ela vai estar em você, porque você vai ficar declarando vida, porque você está na fonte. E se você é um canal aqui, você vai transbordar a vida na vida de outras pessoas, você vai, né, transbordar alegria, paz. Então, assim, é uma felicidade que não tem igual. Você está frutificando os frutos do Espírito, porque esse Espírito, ele está nascendo. Tem muitas das vezes que nasce, mas devido o quê? Você já entendeu aqui que quando você tem uma sementinha, você não vai ser mais aquela semente que cai na beira do caminho, que vem as aves e come, ou seja, vem o maligno e arranca de você porque você não entendeu a palavra, e aí ele vem e tira de você para você não crer e não ser salvo. Você não é mais essa semente porque você já entendeu a palavra aqui. Mas o detalhe, e muitas das vezes o nosso desafio é fazer essa sementinha não morrer, essa plantinha, na verdade, não é nem a semente, porque a plantinha já nasceu. E muitas das vezes, quando ela nasce, ela fica o quê? Ele está dando o exemplo lá do terreno pedregoso, que a plantinha, ela nasceu em terreno pedregoso, ou seja, mas ela nasceu e não tem raiz, ou seja, a terra não era profunda, ou seja, quando veio o solzinho, matou a plantinha, porque não tinha relacionamento mesmo. Então você até nasce, mas você logo morre, porque você não tem vivência com Deus, você não tem relacionamento, ou seja, a tua confiança, a tua esperança está no mundo, então no dia mal você também morre, você desiste, né? Você duvida, você desanima e você não declara a vida, você declara a morte, ou seja, você semeia sempre para a carne. Então é isso que diferencia o homem prudente do homem sensato, o homem carnal do homem espiritual. Porque se você declara a morte, é o que você vai colher, porque você sabe que o poder da vida e da morte está na língua. Os que gostam de usar comerão do seu fruto. Então você tem que declarar a vida, sempre vida. Aí você fala assim: ah, mas eu estou vivendo um momento de dificuldade, circunstância, como é que eu vou declarar outra coisa? Mas você continua declarando, irmão. Não é melhor você declarar a vida do que as dificuldades, as tristezas, o que você está passando no dia a dia? Você tem que mudar as palavras, simplesmente. Você tem que dizer assim: Senhor, isso está acontecendo para que a tua obra se manifeste na minha vida. É isso que eu falo hoje. Quando eu vejo qualquer momento difícil na minha vida, qualquer coisa que seja, eu já mudei as palavras, falo assim: essa dor que eu estou sentindo, ou esse momento difícil de tristeza, qualquer coisa que eu possa estar passando na vida, no trabalho, né, na família, qualquer momento que eu vivo, eu falo que isso acontece para que a obra de Deus se manifeste na minha vida. E eu envergonho mais o inimigo de nossas almas, porque eu estou falando aqui que Deus está agindo, meu irmão. Porque eu estou manifestando o quê? Eu estou manifestando essa palavra que quando você fala, né, ela vem cheia de fruto, ou seja, uma palavra nunca volta vazia, ela sempre volta cheia de frutos, que é a semeadura. Então você tem que entender que Deus fala aqui de Deus, não se zomba, não se engane, meu irmão, porque o que o homem semear, isso também colherá. Se você semear para a carne, você vai colher destruição, mas se você semear para o Espírito, você vai colher a vida eterna, ainda vai colher esses frutos do Espírito que é maravilhoso em nossas vidas. Então aqui você entende que existe esse homem carnal e um homem espiritual. Então você hoje já é o quê? É um homem espiritual, porque você se une com Cristo,
você crê nele, você hoje, a partir de agora, você vai praticar as obras que já estão prontas para você viver na sua vida, que vão ser grandes, vão ser incríveis, vão ser maravilhosas, porque nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem mente nenhuma imaginou que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque você ama Deus, você se aproximou de Deus, né? E Deus se aproximou de vocês, meu irmão, de nós. Né? Ele fala, aproxime-se de mim, pecadores, limpe as mãos, purifique o coração e eu me aproximarei de vocês. Porque é isso, Deus ele quer um coração bondoso e generoso, ele quer um coração rendido, ele quer um coração entregue. Mas isso aí tem uma posição, isso aí tem uma postura sua. É o primeiro passo que você vai dar. Porque ele é muito gentil, ele não vai bater na porta chutando, né, meu irmão? Ele esquitou a porta e bate. E se você abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com você. Ou seja, você tem um banquete pronto, preparado para você. Mas ele fala, tem um banquete grande, incrível para você, mas você quer a migalha que o mundo tem para te oferecer, porque o mundo só te dá migalha. O mundo não te dá nada de bom, meu irmão. Porque o mundo te odeia. Porque se você é filho de Deus, tu acha que o mundo vai te amar? Então as coisas de Deus para o mundo é loucura. Porque as pessoas elas não conseguem discernir a palavra de Deus se elas não tiverem o quê? O Espírito, meu irmão. Porque se você não tem o Espírito de Deus, você não pertence a Cristo, né? Se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo. Mas se o Espírito de Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, porque já foi feito, já foi consumado, já foi realizado. E você está aqui, né, testemunhando essa verdade para que cada vez mais a gente entenda de uma vez por todas que você vai viver, sim, esse caminho lindo de luz, de trajetória que o bom pastor está nos conduzindo aqui, sempre e firmemente nesse elo perfeito que foi a sintonia de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo em nossas vidas, né, família? Então, olha aqui essa outra passagem de Romanos 8 e 5. Diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, meu irmão, porque ela não consegue se submeter à lei de Deus e nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, nós não estamos mais sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, mas se o Espírito de Cristo está em nós, como eu já falei, né? O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, porque Deus tornou Jesus pecado para que nele nos tornasse a justiça de Deus. Então a gente vê a grandiosidade desse amor perfeito em nossas vidas, porque ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Veja bem que Jesus veio ao mundo, se tornou como homem, né? Ele se tornou carne e ele condenou o pecado na carne dele para que ele levasse muitos filhos à glória, meu irmão. Porque se você crer nele, se você tiver essa obediência, né? Você vai ser o quê? Você vai ser esse homem espiritual e você vai viver com essa perseverança, porque você vai lutar, que hoje você entendeu que você não é mais escravo, você é soldado, você não está mais debaixo de jugo de condenação, você está debaixo da graça. Então você não vai ser mais condenado porque você crê em Deus e você confia nele, você declara ele. Então ele fala que você já passou da morte para a vida. Então você já entendeu aqui que nós estamos sempre nesse caminho, é um caminho lindo, é uma trajetória que você está se encontrando e que você está aprendendo cada dia mais, né? É uma vivência, né, meu irmão? É um processo e todos os dias é um aprendizado. Até eu estou aqui nessa vivência, eu cada dia aprendo mais e cada vez que eu aprendo mais eu quero aprender, porque isso aqui é maravilhoso, gente. Conseguir compreender e discernir as Escrituras, a Palavra de Deus. Então, em Gálatas 5:19 diz o seguinte: as obras da carne são manifestas. Olha só,
Você entende que quando você semeia para a carne, da carne você vai colher destruição. Mas quando você semeia para o Espírito, do Espírito você vai colher a vida eterna e ainda vai colher os frutos do Espírito. Então ele está falando aqui, as obras da carne são manifestas. Qual é as obras da carne? Olha só, se você se encontrar em algumas dessas aqui que eu vou falar, é porque você ainda está vivendo nesse primeiro homem, nesse primeiro Adão na carne, né? Nesse homem carnal. Então vamos lá. As obras da carne é manifesta, olha, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia. Então assim, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas e os frutos do Espírito? Aí você vai ver os frutos do Espírito que são maravilhosos em nossas vidas. Começando pelo amor. Você recebe esse amor, né, meu irmão? Você recebeu esse amor ágape, porque Deus nos amou primeiro para que nós pudéssemos amar. Então você tem esse amor, você tem alegria, você tem paz, você tem paciência, você tem amabilidade, você é bondoso, você é fiel, você tem domínio, você tem controle. Então contra essas coisas não há lei, porque você crucificou esse velho homem, né? Quando Cristo morreu, você crucificou com Cristo esse velho homem, e eis que sou nova criatura. Então não sou eu que vivo, e sim Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Então você entendeu aqui que a vida que você vive no corpo, você vive pela fé no Filho de Deus que te amou e que se entregou por você. Então você vê a preciosidade que você tem em suas mãos. Jesus, a nossa pedra preciosa, Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Então, irmão, aqui em Romanos 8, 1 diz o seguinte: portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha só, aqui quando eu li, eu falei, nossa, aqui eu não tinha entendido direito, né? A lei do Espírito de vida, que é a graça transbordada na tua vida, que é a fé, que é o próprio Jesus, ele veio e te libertou, tirando esse jugo de escravidão, que hoje você é filho, você é soldado, você vai marchar para a sua nova caminhada, né, meu irmão? Então ele está falando aqui, ele te libertou da lei. Por que ele te libertou da lei, meu irmão? Porque o fim da lei é Cristo. Lá em Romanos 10:4 diz o seguinte, que o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Então, quando você vê que ele te libertou da lei e do pecado, porque se você for para aquela outra passagem que o conselheiro vai vir e vai testemunhar, e ele vai convencer o quê? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, do pecado, porque o príncipe desse mundo foi condenado na carne de Jesus. Então, é isso que você tem que entender aqui. Que a lei do Espírito de vida me libertou da lei, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Do pecado, porque o príncipe desse mundo foi condenado na carne de Jesus, e da morte, meu irmão. Porque lá em João 5:24 diz o seguinte: eu asseguro que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou não será condenado mais não, meu irmão, porque você hoje não está mais debaixo de condenação, você está debaixo da graça. Você entrou nesse abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, você se escondeu com Cristo em Deus. Então nada nesse mundo agora te atinge, te abala mais não. Olha aqui, você está estruturado, aliançado, alicerçado na rocha. Então ele está falando aqui que você não será mais condenado, mas você já passou da morte para a vida. Ou seja, o Espírito da lei de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Então é isso, gente. Você está vivenciando esse ano perfeito do relacionamento da palavra na tua vida. É um processo, é uma transformação dia a dia, uma vivência. E você está aqui, né? Firmemente declarando, perseverando, porque você vai viver os planos de Deus e você quer viver, e você vai se manter sempre nessa linha, nesse entendimento das Escrituras, e você está nela. E agora vamos para essa outra passagem aqui de 1 Coríntios 15:56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí tu pensa, como assim a força do pecado é a lei, meu irmão? Por quê?
Veja bem, o pecado aproveitou a lei dada, né, pelo mandamento e produziu o que? Em nós todo desejo cobiçoso da carne. Então, por isso que o que era bom se tornou ruim pra gente, porque você não faz o que você quer fazer, porque o mal está em você. Então, é isso que ele está falando aqui. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Por quê? Você tem hoje a fé que vence o mundo, meu irmão. A vitória que vence o mundo é a tua fé, a minha fé, a nossa fé em Cristo, porque Ele é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória que você tem que viver. Então aqui você já entendeu que você tem uma medida de fé, Deus te deu, e por essa fé você vai manifestar o sobrenatural, porque tudo está o que, né? Está materializado em espírito, né? As tuas bênçãos estão nas regiões celestiais, bênçãos espirituais, você tem que trazer o seu natural. E como você vai trazer se você não declarar, se você não praticar, se você não viver, se você não tem relacionamento com a palavra? Precisa, necessita. Então é isso que Deus quer. Então ele diz o seguinte: mas onde aumentou o pecado, superando a graça, a lei foi introduzida o quê? Aí tu pensa bem, olha, onde aumentou o pecado, superando a graça, aí você já vai lá para aquela outra passagem de 2 Coríntios 12, 2, que diz o seguinte: conheço, ele está falando aqui de Paulo, conheço o homem em Cristo Jesus que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Aí Paulo fala o seguinte: se foi no corpo ou fora do corpo, isso eu não sei, só sei que Deus já sabe, mas se foi no corpo ou fora do corpo, Deus sabe. E ele escutou o quê? Coisas indizíveis que um homem comum não é normal a escutar, né, meu irmão? Então ele fala assim: para que eu não me exaltasse a essa grandeza, foi dado o quê? Um espinho na carne, mensageiro de Satanás para atormentar ele. E ele rogou a Deus que tirasse esse espinho da carne dele 3 vezes. E Deus falou o quê? A minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Eu sou suficiente na tua vida. Então, meu irmão, quando ele fala aqui, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça, porque a minha graça te basta. Você entende que quando ele fala desse espinho, ele está falando do pecado, meu irmão. O pecado está na carne, o pecado está nos membros da carne. Então ele está atuando aí, guerreando contra a lei da tua mente. Então ele está em você. Então você tem que entender aqui que quando eu li isso aqui, gente, eu falei, nossa, é o pecado, gente, não consegue. Mas se você matou esse velho homem, essa velha natureza, aí ele não tem mais domínio sobre a sua vida. Porque Deus já colocou a lei dele na tua mente e escreveu no teu coração de carne, né? Nas tuas tábuas de carne. Então você entendeu aqui que você não vai ser mais dominado por essa carne porque você crucificou com Cristo. Essa carne não tem mais domínio para te controlar, porque hoje você tem o quê? Um espírito de amor, poder e equilíbrio. Você não tem mais espírito velho não dessa carne, desse velho homem, dessas coisas terrenas aí que você não pode mais se amoldar. Então ele está falando aqui. Então, quando você entende que essa graça foi suficiente, né? E através disso ele trouxe a lei, né? Só que a lei ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, meu irmão. Mas aonde o quê? Aonde aumentou o pecado, né? Transbordou essa graça. Então aqui ele está falando mais o pecado. Sempre o pecado ele tá aí, né? Tudo nos enganar, gente. Que o pecado ele tem poder só para nos enganar. Ele está falando aqui, mas o pecado aproveitou a oportunidade dada pelo mandamento e produziu o quê? Em nós todo o desejo cobiçoso da carne. Por quê? A lei ela é santa, meu irmão. Ela é pura, ela é justa, ela é boa. Só que você tem que entender que você foi vendido como escravo para o pecado. Porque você não faz o que você deseja, mas o que você não deseja. Então, se você faz o que você não deseja, você entende que a lei é boa, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Essa lei, ela é boa, ela é justa, ela é santa. Mas aí, ela se aproveitou, né? Da lei, quando a lei veio, né? O pecado reviveu e produziu em nós, que é na carne, todo um desejo cobiçoso para você não ser guiado por essa lei do Espírito de vida. Então, aqui que ele está falando. Então, o que era bom se tornou em morte para mim? Ele fala, não, de maneira nenhuma.
mas para que o pecado se mostrasse como pecado, né, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. Aí ele fala aqui, lá em Romanos 7, 14, verso 14, seguinte, sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo para o pecado. Então ele está falando aqui, meu irmão, você foi vendido como escravo por pecado. Mas Jesus te comprou por um alto preço, porque você não está mais em dívida para com a carne, que você foi comprado por Cristo. Ele te comprou. Então, quando ele tirou das trevas para a luz, né, para a glória do seu Filho, né, ele manifestou isso na sua vida, te resgatando das trevas, ele te comprou por um alto preço. Então você não vai mais ser dominado por essa carne, porque você foi comprado aqui, pelo sangue do Cordeiro, por esse Cordeiro imaculado, sem mancha, precioso. Então ele está falando que você era escravo, sim. Então ele diz o seguinte, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Veja bem que nada de bom habita em nossa carne. Porque essa carne, ela não consegue se submeter a uma lei que é espiritual. Porque você consegue se submeter somente se você for um homem espiritual. Entende? Então ele está falando aqui, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Por quê, gente? Porque ele diz o seguinte, porque vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos membros do meu corpo. Aí Paulo diz o seguinte, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem me libertará? Quem te libertou? Cristo foi a tua libertação. A lei do Espírito de vida te libertou da lei, o fim da lei, Cristo, do pecado, porque o pecado foi condenado na carne de Cristo, e da morte, meu irmão, porque você já passou da morte para a vida, João 5:24. Então ele fala assim, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Veja bem que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, família, você já entendeu que você foi liberto desse jugo de escravidão, porque a lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Então você está debaixo da graça, você tem hoje um jugo de libertação, você pegou todo esse fardo pesado, jogou sobre Jesus, porque Ele te aliviou, meu irmão, você descansou nele, Ele é teu abrigo, Ele é teu esconderijo. Quando você se esconde com Cristo, Deus, nada desse mundo te atinge, te abala, porque você se revestiu de toda a armadura espiritual, você tem o teu escudo da fé para que nada te atinja, Você se revestiu de toda essa roupagem desse novo homem, você está aqui lutando, batalhando, vivendo todos os dias com essa perseverança, porque você vai receber a tua coroa da justiça, porque você vai perseverar até o fim, e aquele que persevera até o fim será salvo. Então aqui em Romanos 3 diz o seguinte, porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida na carne, Deus o fez porque a tua obra já está pronta, Deus já preparou a boa obra, só para você praticar, meu irmão. Você tem que praticar a boa obra que Deus já preparou para você viver os planos dele, que vão ser incríveis, vão ser maravilhosos na tua vida. Então ele fala aqui, que Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, ou seja, o pecado foi condenado na carne de Cristo. Ou seja, o príncipe desse mundo foi condenado já, foi consumado, as escrituras se cumpriu em Jesus, tudo se cumpre nele, porque o amor não pratica o mal contra o próximo, meu irmão. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Jesus foi o próprio amor aqui, materializado, como carne, Ele veio no mundo, a própria palavra veio no mundo, se tornou carne, o verbo. Então você entendeu aqui que ele foi entregue, à morte pelos nossos pecados, mas quando ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, ele foi ressuscitado
para a nossa justificação e a partir daí elevou muitos à glória. Então, família, você entendeu aqui que em 2 Coríntios 1:21 diz assim, diz que Deus nos selou, né? Deus nos ungiu, Ele nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir, meu irmão. Então, Ele já nos ungiu, Ele já nos selou, você está com essa sementinha aí. Se ela ainda não nasceu, ela está pronta para nascer, e se ela não nasceu, ela está em um processo, ela está em transformação, né? Nessa mutação, e quando essa lagarta sair desse casulo, ela vai virar uma borboleta e ela vai voar alto, ela vai voar e ela vai criar essas asas e ela não vai se cansar. Porque às vezes você pode estar andando aqui, né? Às vezes você anda, você começa a correr na tua força, no teu braço, quando você não consegue, aí você vai se aproximar de Deus e Ele vai fazer você criar asas, porque é Ele que vai lutar as tuas batalhas, Ele que vai fazer tudo o que você não consegue fazer, meu irmão. Porque você vai fazer o que você consegue, né? A gente sabe que nós estamos no mundo, você tem que fazer o que você tem que fazer aqui. Mas o que não for possível você fazer, entregue nas mãos do impossível. Deus, Ele é o Deus do impossível e Ele faz todas as coisas ser possível na tua vida, tá bom? Então a gente está nesse caminho, nesse elo, nessa bondade de Deus, nessa perseverança, nessa luta diária da palavra, desse testemunho, desse envolvimento, né, desse novo homem nas nossas vidas. É um processo, é uma construção, uma vivência diária, todos os dias, meu irmão, na tua vida. Você só não pode duvidar, né? Porque você não é mais o que duvida. Você entendeu que você não é o que duvida e é o que é condenado, porque você sabe que se você duvida, meu irmão, você pode ser condenado. Então você não está mais debaixo de condenação, não. Você está debaixo da graça, você não está mais no jugo de escravidão, você está no jugo de libertação incrível que Deus te deu. Mas não use dessa tua liberdade para você voltar de novo, aquele provérbio, né? Que a porca lavada volta a revolver-se na lama. Não volta mais esses princípios elementares do mundo, da tua carne. Não coloque a tua confiança no mundo, a tua esperança no mundo, porque essas coisas do mundo é tudo passageiro, gente, é tudo transitório, tudo vai passar, mas a palavra de Deus é eterna, entendeu? Vão passar céus e terra, mas a palavra de Deus está aí. Passa geração e gerações e a palavra de Deus continua e ela vai se cumprir. E ela vai se cumprir. Então você está vivendo esse elo perfeito de Deus Pai, de Deus Filho, do Espírito Santo em tua vida. E você vai colher esses frutos, porque você vai declarar a vida, você vai testemunhar a vida, você vai praticar esse amor. Você está vivendo em amor, então você vai andar em amor, meu irmão. Então você vai viver com essa certeza dessa luz que te ilumina, dessa candeia que hoje você é, né? Você foi salgado por fogo, então você tem poder e autoridade no nome de Jesus, porque você tem hoje um espírito sem limitações e esse espírito procedente de Deus, ele te deu já toda a autoridade por meio de Jesus, porque hoje você é filho. Então, se você é filho, você tem a identidade, né, de Jesus. E quando Deus olha para você, Ele já sabe que você é herdeiro dele, co-herdeiro com o filho dele. Então, quando Ele olha para mim, Ele não vê aqui, Ele vê Jesus, porque Ele está vendo que o filho dele habitando em mim, porque não sou eu que vivo aqui, gente, mas é Cristo que vive em mim, porque eu sou nova criatura. Mas eu não sou nova criatura só para mostrar que eu sou algo aqui exteriormente. Não, eu sou nova criatura para mostrar o que eu tenho dentro de mim interiormente, né? Porque a árvore boa, ela vai dar o quê? Frutos bons. E a árvore má, ela dá fruto ruim. Então, de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, né, irmão? Ela é doce ou ela é salgada? Da tua boca, não, a tua boca, ela não pode falar bênção e maldição, meu irmão. Ou você está de um lado ou você está de outro. Então você entendeu que você não pode ser neutro. Ou você está de um lado ou você está de outro. Ou você está nesse caminho de luz ou você está no caminho de trevas. Então sempre tem um homem carnal e um homem espiritual. E você já entendeu que hoje você não tem mais que andar nesse homem carnal. Esse homem carnal não se aproveita nada, né? Até a roupa que tu veste contamina a roupa por causa dessa carne, que é extremamente pecaminosa. Esse desejo cobiçoso da carne, ele quer se apoiar na sua força, ele não faz nada
para ajudar o próximo, sempre você na carne não faz coisas com segundas intenções, você nunca faz porque você quer amar, você só faz para você receber algo em troca, você só faz o bem para você mostrar que você é bom o suficiente porque você é o tal, não. Jesus fala que, então é isso, Deus ele se opõe aos orgulhosos, né? A gente já sabe que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, então os humildes mansos, eles herdarão a terra por herança, né? Então se você tem esse coração bondoso e generoso, então meu irmão, Deus ele te conhece, né? Porque o Filho habita em você, então esse amor é o próprio Jesus habitando em você. Você está nessa construção, nesse descobrimento da vivência de Deus na sua vida, e aí você vai perseverar, você vai lutar, você vai pegar a tua espada do Espírito, porque você entendeu que a tua luta não é com pessoas, e sim contra os poderes dominadores de trevas, espírito do mal na região celestial. Então você vai pegar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, porque você é soldado, você vai guerrear, você vai lutar, né, a teu favor, não contra você, você vai declarar a vida, você vai chamar a existência coisas que não existem como se existissem, e você, contra toda esperança, meu irmão, você vai crer, porque Deus vai fazer isso acontecer na tua vida, porque você vai se apropriar da fé e essa fé vai manifestar o que você nunca um dia imaginou, porque Deus ele é sempre justo, ele é fiel e ele cumpre a sua promessa, ele vai cumprir, porque se você quer, né, se você tem sede, fome de justiça, você vai ser satisfeito sim, porque ele vai te dar mais sede, ele vai te dar fome o quê? Do Filho dele, para você entender, para você se apropriar, para você viver e para você amar cada vez mais esse amor, essa essência que habitou e vive dentro de você. Assim você vai viver com essa certeza que Deus está com você e aonde você estiver, Ele estará, né? Porque aonde estiver o quê? 2 ou 3 falando no meu nome, lá eu estou no meio deles, porque Ele veio com fazer morada em você, mas também você é uma candeia. Aonde você for, meu irmão, você vai iluminar outras vidas, né? Você é o canal. Cristo é a fonte, e a fonte habita em você, então você é esse jarro lindo aqui, moldado, preparado para fazer o que tem que ser feito, porque você tem uma função no corpo que só você sabe fazer e vai acontecer, no tempo de Deus, no momento de Deus vai acontecer, tá? Então, que essa mensagem tenha falado ao teu coração, né? Que nós estamos sempre aqui trazendo algo, né, para você viver, né, essa palavra, para você sentir, para você ter vontade de ir para a palavra e se apropriar, e mastigar e comer e se alimentar desse alimento, meu irmão, que você precisa, porque essa alma justa, ela anseia, ela necessita por essa outra metade, que é o próprio Filho em você. Então, viva, né, esse presente te dado de graça que Deus já te deu, é só se apropriar pela fé que todas as coisas você vai obter, porque você está buscando o reino, você está buscando a justiça, e aí Ele vai acrescentar tudo na tua vida, você sempre vai honrar, né, através disso, você sempre vai honrar e glorificar o nome do nosso Papai, porque nós estamos aqui sempre para glorificar o nome dEle, porque todas as coisas foram por Ele, dEle e para Ele, né, tudo veio dEle, se nada que existe não fosse por Ele, não ia existir. Então, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele participou de tudo na criação e hoje você está aqui para a honra e glória do nosso Senhor por causa de Jesus, tá, gente? Então, vamos vivendo essa palavra, vamos vivenciando, vamos compartilhando sempre, né, para nos fortalecer, para nos encorajar, porque os dias são maus, mas você vai viver aqui intensamente com a esperança, com a certeza e com a confiança que Cristo é por você. Então, se Ele está em você, nada nesse mundo vai te abalar, não. Porque interiormente essa força se renova aí dia após dia e você vai viver tudo que Deus tem planejado para você, tá bom? Um beijo e até a próxima.